Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 18 horas e 30 minutos para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, como o Botafogo pode surpreender a equipe cruzmaltina em São Januário, os cuidados que o Fogão deverá ter para sair com os 3 pontos da casa do rival. Falo também sobre a mudança de horário inacreditável do jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro no domingo da semana que vem e Almada, um vídeo, no mínimo, enigmático, postado pelo Atlanta United. O jogador está muito perto de assinar com o Glorioso. Pois é, galera, começo falando sobre a mudança de horário no jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro no domingo da semana que vem, 7 de julho. Inicialmente, a partida estava marcada para as 16 horas. A pedido da Globo, o jogo passou para as 18 horas e agora, por conta de um pedido do Botafogo, a partida será realizada às 20 horas e 30 minutos. Isso, domingo, 7 de julho, Botafogo e Atlético Mineiro, às 20 horas e 30 minutos. Vou correr atrás de saber o motivo do pedido do Botafogo para alteração do horário. Conheço muita gente que iria ao jogo e não vai mais por conta do horário. Muita gente trabalha cedo, segunda-feira, a torcida do Botafogo, que conta com muitas caravanas de fora da cidade, de fora do estado do Rio de Janeiro, e uma galera não vai mais poder comparecer, independentemente dos resultados do Botafogo até o próximo jogo contra o Galo. O Glorioso enfrenta hoje o Vasco, quarta-feira o Cuiabá e retorna para o Newton Santos no domingo, dia 7, para enfrentar o Atlético Mineiro. Mudança ridícula no horário para a partida contra o Galo. Me recordo que ano passado, com a torcida muito empolgada, com razão, Botafogo líder, o Glorioso jogou em casa num domingo às 20 horas contra o Cuiabá, a pedido do clube, porque teve um show no dia anterior, então o estádio teria que ser preparado para o Botafogo não sair do Newton Santos. Houve um pedido para que a partida contra a equipe do Centro-Oeste fosse às 20 horas. Ótimo, um ótimo público também no estádio Newton Santos. Infelizmente, o Botafogo não venceu o Cuiabá. Agora, não vejo sentido, reitero, vou procurar saber por que o Botafogo vai jogar com o Atlético Mineiro às 20 horas e 30 minutos. E mais, o Botafogo que já vem sendo prejudicado por conta de horários de jogos, galera. Não temos um jogo domingo às 16 horas. Muito complicado. O Botafogo jogou numa terça-feira às 20 horas contra o Fluminense. Colocou quase 30 mil pessoas no estádio Newton Santos. No próximo jogo em casa, a tendência seria de um aumento de público. Não aconteceu. E mesmo com o Botafogo vencendo o Grêmio na sequência, em Cariacica, também 15 mil alvinegros lá no Espírito Santo torcendo pro Fogão. Por quê? Porque no Newton Santos, no jogo contra o Atlético Paranaense, tivemos a marcação para o horário das 19 horas. Quarta-feira, 19 horas. Então colocamos quase 20 mil pessoas no Newton Santos. O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense em casa, perdeu para o Criciúma fora. Voltou a jogar às 19 horas contra a equipe do Red Bull Bragantino, um público menor ainda. Vencemos 2-1. Agora tem um jogo em São Januário, hoje às 18 horas e 30 minutos. Mais um jogo às 19 horas, agora fora de casa, na próxima quarta, contra o Cuiabá. Quer dizer, horário nobre da TV, esquece. E aí no domingo, 7 de julho, simplesmente 20 horas e 30 minutos. E para quem volta de transporte público, domingo, dia deserto, não estamos na Suíça, estamos no Rio de Janeiro. Muita gente, infelizmente, não vai poder ir. Se você pode, tem condições, tem como ir com segurança, voltar com segurança, vá ao estádio Newton Santos e apoie o Glorioso sempre. Pois é, galera, falando sobre Thiago Almada, a negociação continua, o Botafogo deve ser o destino, pode ser o destino do atleta, que tem muita qualidade. O John Textor já convenceu o jogador, a família, o staff. A Eagle Football agora termina de negociar com o Atlanta United. Detalhes finais. Se o Botafogo não contar com a Almada mais para frente, é porque algo não deu certo na reta final da negociação.
Os termos finais estão sendo acertados. O Botafogo próximo de ter um jogador de muito talento, campeão do mundo pela Argentina. E ontem, nas redes sociais, o Atlanta United postou um vídeo interessantíssimo sobre o Almada, uma espécie de mini documentário sobre o jogador. No Instagram, em collab com o próprio Thiago Almada, praticamente uma síntese. E no YouTube do Atlanta United, um vídeo de 12 minutos sobre o Thiago Almada. Olha, me parece um vídeo de despedida. Não está claro que é um vídeo de despedida, mas é um vídeo muito legal. Tem no Instagram do Atlanta United, no Instagram do Thiago Almada, o resumo e o vídeo completo no YouTube com cerca de 12 minutos. Me parece, sim, uma despedida, mas eu não estou falando isso para iludir torcedor, nada disso. O Botafogo perto de contar com a Almada, mas ainda não está assinado. Se não der certo, é porque na reta final algo inadequado aconteceu. Vamos torcer para que ele assine logo o contrato com o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Pois é, galera, o Botafogo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama e tem que ter muito cuidado. O Vasco já mudou, a equipe está melhorando. Me arrisco a dizer que o Vasco tem mais possibilidades de sair lá de baixo na tabela do que o Fluminense, que tem um time mais envelhecido, perdeu um treinador que tinha total conhecimento das características do elenco. Ele formou o time do Fluminense. Não estava mais dando certo, o que já era muito difícil para o rival ou um dos rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro, e agora com a troca pode ser que fique ainda mais complicado lá para os lados das Laranjeiras. Pois bem, o Vasco da Gama tirou o treinador português, o Boina, e agora melhorou um pouco. Fez um jogo bom contra o São Paulo, venceu por 4-1, empatava com o Bahia em 1-1 até ter o jogador expulso, perdeu por 2-1 lá em Salvador, num jogo também muito complicado. Pessoal, o Vasco vem jogando num 4-2-3-1, uma linha de 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, meia central, 2 pontas e um centroavante. O Verratti. Hoje eles podem ter a volta do Payet. O Vasco vem explorando muito os lados do campo. Atenção, Paulo Henrique e um ponta por aquele lado, pelo lado direito. Pode ser o Adson e do lado esquerdo o Piton, que sobe muito bem, lateral esquerdo, que pode ter a companhia do Leandrinho ou do Estrela, com o Payet jogando como um meia central. Então o Botafogo tem que tomar conta dos dois lados do campo, porque o Vasco vem explorando as jogadas pela esquerda e pela direita. Só que com o Payet atuando, muito cuidado também com o meia criativo do Vasco da Gama. É que o Payet joga cada vez menos, em termos de quantidade mesmo, por conta da parte física, mas qualidade ele tem de sobra, e o Botafogo tem que bloquear as ações do Payet por dentro. Quando o Vasco chega pelos lados do campo, é claro que tenta os cruzamentos para o Verratti, que é um especialista, por exemplo, no cabeceio. Então, atenção total ao centroavante do Vasco da Gama. Lados do campo, temos que bloquear e muito cuidado especificamente com o Payet. Quando eu falo sobre especificamente com o Payet, é porque tem times que você tem que marcar e bloquear o jogo por dentro o tempo inteiro, como o caso do Bragantino. E o Botafogo foi bem bloqueando as ações no meio, dividindo bola, disputando com os jogadores do Bragantino. E foi bem também segurando os lados do campo. O Vasco tem muita força pelos lados e um jogador que faz a diferença por dentro, que é o Payet. Tem que ver se ele vai ser titular ou se ele vai ficar no banco, podendo entrar no segundo tempo com o Estrela trabalhando como meia central. Ele que é um garoto muito novo, mas também de qualidade. Beleza, galera. O Vasco vem tendo menos posse de bola que os adversários. Teve menos posse em São Januário que o São Paulo, teve menos posse que o Bahia. Já tinha menos posse de bola antes da expulsão. O Botafogo, então, pode ser que tenha mais a bola que o Cruz Maltino. Tentar trabalhar entre linhas, naquele espaço entre os volantes e os zagueiros do Vasco da Gama, e tentar explorar os lados do campo também. Se o Botafogo, em dado momento, baixar o bloco, esperar o momento certo para explorar os lados do campo. Não podemos subestimar o adversário. O Luiz Gustavo, do São Paulo, foi perguntado sobre isso e afirmou que o São Paulo subestimou o Vasco da Gama. Sim, tanto que o São Paulo deu ao Vasco contra-ataques que não daria ao Botafogo, por exemplo. O Botafogo é muito forte em transição, é muito forte no contra-ataque. Não joga apenas assim, mas é forte dessa maneira. Eu duvido que o São Paulo daria as possibilidades que deu ao Vasco para o Botafogo.
subestimou em São Januário, ainda mais que fez logo 1-0. E poderia ter feito 2, poderia ter feito 3. Tomou o empate, a virada e foi goleado. O Botafogo bloqueou os lados do campo, anulou o Payet, joga no espaço às costas dos volantes do Vasco com tranquilidade, se tiver a posse de bola, e tenta explorar as ações pelo lado direito, às costas do Piton, pelo lado esquerdo, às costas do Paulo Henrique. Tiquinho Soares muito atento na área, Eduardo também, Júnior Santos se jogar, Luiz Henrique também se entrar em campo, porque esses cruzamentos podem fazer muito sentido na partida de hoje na casa do Vasco da Gama. Atenção então aos lados do campo também na zona ofensiva. Bola parada, o gol do São Paulo foi com uma jogada trabalhada. Escanteio curto, posse de bola, cruzamento na segunda trave, gol de cabeça. O Botafogo tem muitas jogadas de bola parada e pode aproveitar também contra o Vasco na noite de hoje. Então, galera, muita atenção na marcação pelos lados, atenção ao Payet, tentar explorar os lados do campo e circular a bola às costas dos volantes do Vasco da Gama. O Botafogo, que tem a volta do Júnior Santos, tem a volta do Bastos, treinaram normalmente. Romero, Gregory e Alexander Barbosa voltam de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Eu jogaria com 2 linhas de 4, mais uma vez, 4-4-2. Para quem não viu o vídeo do Brownie ontem, ele disse que o Luiz Henrique vem atuando com infiltração. É um jogador que vem se dedicando fisicamente, teve também um edema recentemente e mesmo assim vem jogando com a camisa do Botafogo. Hoje, por exemplo, pode iniciar no banco de reservas sem problema algum se o Júnior Santos estiver 100%. 2 linhas de 4, 4-4-2, aproveitando que o Eduardo foi bem na última partida, o Tiquinho também. No gol, John, Damian na lateral direita, ou alguma opção do técnico Arthur Jorge, se ele entender que o nosso lateral de 36 anos está desgastado. Alter e Bastos na zaga, na lateral esquerda o Marçal ou o Cuiabano. Outra linha de 4. Hoje eu traria o Júnior Santos para a extrema direita. Tiraria ele da posição de segundo atacante ou de centroavante, colocaria aberto pela direita, como ele também faz muito bem. Por dentro, Marlon Freitas e Gregory ou Danilo, sendo que o Danilo jogou o tempo inteiro contra o Red Bull Bragantino, e o Tietê pelo lado esquerdo. Eduardo e Tiquinho Soares. Júnior Santos na direita, Luiz Henrique descansando no banco, assim como o Romero, podendo entrar a qualquer momento para dar qualidade à equipe do Fogão. Imagine no banco Danilo Barbosa, Luiz Henrique, o próprio Romero, jogadores de qualidade, um banco já melhor em relação ao banco do último jogo no Newton Santos. E com o Tietê pelo lado esquerdo, ele pode contribuir muito no retorno com o lateral por aquele lado, fechando o espaço para o Botafogo não sofrer pelo lado e ajudar Danilo e Marlon, ou Gregory e Marlon também por dentro no movimento horizontal, nesse controle ao Payet, meia qualificado da equipe do Vasco da Gama. Aí com o Júnior Santos, a gente explora as costas do Piton com muita velocidade, segurando assim o ímpeto do Vasco também por aquele lado. O Botafogo tem algumas saídas interessantes com jogadores de muita qualidade, com o Eduardo e o Tiquinho circulando lá na frente, incomodando muito a defesa cruzmaltina. Então com John, Damian, Alter, Bastos e Marçal ou Cuiabano, Júnior Santos, Marlon, Gregory, o Danilo e Tietê, Eduardo e Tiquinho, o Botafogo tem um time muito forte para enfrentar o Vasco da Gama. E aí no segundo tempo pode entrar o Luiz Henrique, Júnior Santos pode fazer o centroavante ou o segundo atacante quando o Eduardo cansar, ou o Júnior Santos pode sair para a entrada direto do Luiz Henrique, Romero entra no lugar do Eduardo, Tiquinho eventualmente pode sair também, e o Eduardo trabalhar como um falso 9, o Botafogo vencendo o jogo eventualmente com o Gregory trabalhando na marcação, sendo mais um no meio-campo, muitas opções interessantes para o técnico Arthur Jorge. E para falarmos mais a respeito da partida e de todos os temas relacionados ao nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, teremos a redação do Bandeira ao vivo pré-jogo, talvez meio-dia, se não um pouquinho mais para frente, então você tem que estar com o sininho ativado para não perder conteúdo algum aqui no canal Fabiano Bandeira. Deixe também o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E se inscreva. Já sou inscrito, Fabi? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo!